Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a NR12, a norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Não vou abordar a norma inteira nesse primeiro vídeo, vou fazer uma introdução, sobre a norma, sobre o assunto, e pretendo gravar outros vídeos, avançando nos itens, nos capítulos da norma, e também tratando de normas técnicas, além da NR12, eu pretendo falar também de normas técnicas, como a ABNT NBR ISO 12100, a 13857, 13855, a 13849, parte 1, e além de outras, mas principalmente essas aí. Bom, mas nesse primeiro momento, então, eu vou falar sobre a NR12, citando, uma coisa ou outra dessas normas técnicas que eu falei, mas basicamente eu vou tratar da NR12 hoje, tá bom? Bom, então aqui a gente tem o sumário, da norma. O texto da norma ele é dado por essa portaria, de 2019, e depois de 2019 tiveram algumas alterações, essas alterações aqui, mas o texto base é de 2019, Bom, vou passar aqui rapidamente no sumário, só para a gente ter uma visão geral do que a NR12 vai falar, a gente vai ter um capítulo, então, para os princípios gerais, onde vão ser dados os princípios, que vão nortear toda a interpretação da NR12, toda a aplicação da NR12 está fundamentada nesses princípios gerais que são dados nesse capítulo. Aí a norma fala um pouco sobre arranjo físico e instalações. Anteriormente, em versões anteriores da norma, esse capítulo tinha um pouco mais de detalhe, tinha questão de distância entre máquinas, medida para áreas de circulação entre máquinas. Hoje está um pouco mais sucinto esse capítulo e está mais a cargo do profissional técnico definir, a segurança no que se refere a arranjo físico e instalações onde as máquinas estão. Em seguida, nós temos o capítulo que fala de instalações e dispositivos elétricos, capítulo bastante importante, pois grande parte das máquinas tem como energia, a eletricidade, a energia elétrica, a eletricidade, então é um tema bastante importante. Em seguida, nós temos o capítulo que vai falar de dispositivos de partida, acionamento e parada, capítulo bastante importante também. Depois, a norma fala então dos sistemas de segurança, Sistemas de segurança que são as proteções fixas, as proteções móveis e os dispositivos de segurança, Em seguida, a norma fala sobre dispositivos de parada de emergência, depois sobre componentes pressurizados, aí ela fala sobre transportadores de materiais, como esteiras, enfim, esse tipo de máquinas. Tem também um capítulo dedicado aos aspectos ergonômicos. A norma fala também alguma coisa sobre riscos adicionais, que tem que ser considerado na apreciação de risco, de uma máquina, além daqueles que são os riscos relacionados ao funcionamento da máquina, aos movimentos perigosos da máquina, Tem que ser considerado também os riscos adicionais, como ruído, vibração, radiação, temperaturas extremas, como superfícies quentes ou superfícies frias, congeladas. A norma também dedica um capítulo para falar um pouco mais de manutenção, um pouco mais especificamente, de manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza, porque a gente tem que lembrar que uma máquina, ela não opera o tempo todo, vamos dizer assim, ela não é feita para operar o tempo todo, ela precisa passar por manutenção, ela precisa ser inspecionada, precisa
sofrer ajustes às vezes, né? Precisa às vezes também ser preparada e também passa por reparos, né? E também algumas máquinas precisam de limpeza, né? Você fazer limpeza, isso vai variar de máquina para máquina, né? De quanto em quanto tempo ela tem que ser limpa ou tem que ser dada manutenção, ser inspecionada, enfim. Isso varia muito de máquina para máquina, o uso da máquina, né? Mas a norma quis, né, os criadores da norma, né, quiseram chamar atenção para essas atividades porque normalmente o que a gente vê, né, na prática, a gente da fiscalização, né, que a gente vê é que os procedimentos, né, as apreciações de risco, quando existe apreciação de risco, né, isso eu vou falar lá mais para frente, mas raramente a gente acha uma apreciação de risco, mas quando existe apreciação de risco, normalmente foca somente na operação da máquina. E quando muito, trata de alguma coisa de manutenção, né? Mas, por exemplo, reparo, ajuste, preparação, limpeza, é muito negligenciado. Então, a norma dedica um capítulo para chamar a atenção, né, dos profissionais, né, de que precisa cuidar também desses usos da máquina, né? Isso também é um tipo de uso da máquina, né? Não, a máquina ela não é usada apenas quando ela está produzindo, mas quando ela está sofrendo manutenção, sofrendo reparos, ela também está sendo usada, né? Seguindo, então, a gente tem um capítulo dedicado à sinalização, né? Um capítulo também que já foi um pouco mais específico e hoje está um pouco sucinto. Depois temos um capítulo sobre manuais, né? Também bastante importante, também um item muito negligenciado. Dificilmente a gente vê um manual assim a pronto acesso, né? E deveria, né, ser de pronto acesso para o operador da máquina. As pessoas que fazem manutenção, que fazem limpeza, deveriam poder acessar os manuais de maneira fácil, né? Às vezes para tirar uma dúvida, para ver como que realiza um certo procedimento, se eles podem fazer um certo procedimento, se pode fazer um certo ajuste, uma certa preparação na máquina, né? Se isso foi previsto no manual, né? E caso não tenha essa previsão no manual, é preciso fazer então apreciação de risco, enfim, tem todo um processo que tem que ser seguido, né? Então a norma dedica um capítulo para falar dos manuais, o que tem que ser, como tem que ser feito esses manuais. Depois, a norma fala então nos procedimentos de trabalho e segurança, né? Então, tem que ter procedimento dizendo como que se usa a máquina, né? Então, é meio que um beabá, vamos dizer assim, um passo a passo de como que a máquina ela tem que ser usada, né? Qual é o uso normal dela. Então, por exemplo, como que se liga a máquina, como se desliga a máquina, qual é o tipo de energia que a máquina, quais os tipos de energia, né, que são usadas na máquina, quais os limites da máquina, né, como que ela pode, como que ela não pode ser usada. Então, tudo isso é procedimento de trabalho, né? Como que o operador como meio que como uma receita de bolo, né? Como que o operador vai fazer para ligar, para usar, para desligar, para colocar em modo seguro, às vezes para fazer uma manutenção ou um reparo. Então tudo isso é um procedimento de trabalho, né? Tem que estar documentado, escrito, né? Para que quem vai usar a máquina possa seguir esses procedimentos, né? Se tiver alguma dúvida, tem que esses procedimentos têm que estar ali também, né, a pronto o acesso para que a pessoa possa tirar alguma dúvida, eventual dúvida, né, porque a pessoa, ela, por mais que ela tenha tido um treinamento, né, e tem que ter um treinamento, a gente vai chegar nesse item logo mais, né, de capacitação, além do treinamento, né, tem que ter o procedimento à mão, né, para a pessoa tirar alguma dúvida. E além do procedimento de trabalho, também o procedimento de segurança, né?
tem que ser um procedimento de trabalho e segurança. Não basta mostrar como que a máquina pode ser usada, tem que ser mostrado também como que a máquina, o que a máquina tem para garantir a segurança, né? O que tem que ser seguido para garantir a segurança no uso da máquina. Então, por exemplo, quais as proteções, né? Tudo isso tem que ter no manual também, né? Mas no procedimento de trabalho vai ter também, tem que ser citado, né? Tem que ser referenciado também, por exemplo, os tipos de proteções, né? Que vão atuar na máquina, né? Como que eles atuam, tem que ter a vedação, né? Tem que estar expresso que o operador ele não pode burlar, né? Toda a proteção que existe na máquina. Enfim, isso é procedimento de trabalho e segurança. Como que se usa a máquina de maneira segura, né? O capítulo seguinte, né, da norma trata de projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão a qualquer título e exposição. O que acontece? A máquina, a gente pode dividir a vida, né, vamos dizer assim, da máquina em duas etapas, vamos dizer assim, né? Na primeira fase, em duas fases, melhor dizendo, na primeira fase, a máquina ela é de responsabilidade, ela vai ser de responsabilidade do projetista, do fabricante, da pessoa que importa, que vende ou que aluga, né? Que enfim, tem também o leilão e a cessão, né? E a exposição também, né? Essa exposição aqui não confundir com o que a norma lá na frente vai falar, eu vou abordar isso, que é a exposição em museus e tal. Não, aqui a norma está falando de exposição para venda, né? Então a máquina está sendo exposta para que alguém compre, né? Então, nesse momento também tem que ser seguida a NR12, tá? Então a gente tem essa primeira etapa aí, e aí a partir do momento que a máquina é adquirida, então, né, por um empregador, né, por alguma instituição, com alguma entidade, essa máquina então vai ser colocada em uso efetivo, né? E aí a responsabilidade passa a ser daquela pessoa que adquiriu a máquina, né, que vai usar a máquina. Então a gente tem basicamente essas duas fases, né? Uma primeira em que a máquina é projetada, fabricada, vendida, que a responsabilidade pela máquina é do projetista, é do fabricante, é do revendedor, né? A pessoa que está alugando também. E aí depois a máquina, então, quando ela é adquirida e colocada em uso, a responsabilidade passa a ser da pessoa que adquiriu a máquina, né? Então, a norma ela tem esse capítulo, né, o 12.15, que vai tratar, então, dessa fase, dessa primeira fase, né, antes da máquina ser adquirida. E aí, no capítulo 12.16, a gente tem, então, a capacitação, né, que eu já citei, né? Quem for, de alguma maneira, interagir com a máquina tem que ter capacitação, né? Não apenas aquele que vai operar, né, no dia a dia, mas também quem vai fazer a manutenção, quem vai fazer limpeza, quem vai fazer algum ajuste e, inclusive, aqueles que não vão operar diretamente a máquina, mas que vão estar ali no ambiente, né, e podem, né, vir a interagir com a máquina ou podem sofrer, né, algum tipo de consequência a partir do funcionamento da máquina. Então, é importante também identificar essas situações, né? Para que, por exemplo, uma pessoa, às vezes você tem num ambiente uma máquina que só uma ou outra pessoa é autorizada a operar. Mas, se acontecer alguma coisa, né, alguma emergência, uma outra pessoa que não está autorizada a operar a máquina pode ser necessário que essa pessoa, por exemplo, bata num dispositivo de emergência, por exemplo, né, para parar a máquina. E então, né,
essa pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento, né, de onde que estão localizados os botões de emergência, né? Então, é importante se atentar a isso, né? Não só quem opera a máquina, mas também quem faz manutenção, ajuste, limpeza e, dependendo do caso, mesmo aqueles que estão só no mesmo ambiente, que não operam a máquina, eles às vezes também precisam de alguma capacitação. O capítulo 12 e 17 vai falar então de outros requisitos específicos, né, de segurança, e o 12 e 18 vai ter as disposições finais, tá bom? E aí vem os anexos, né? A gente atualmente temos 12 anexos, né? Eles passaram por uma reformulação e hoje nós temos 12 anexos. A gente pode dividir esse anexo em dois tipos, né? Esses primeiros quatro anexos, eles são anexos do tipo 1, né? A gente tem que lembrar que as normas regulamentadoras, elas têm uma classificação, né? Você tem normas gerais, especiais e setoriais, né? A NR12 é uma norma especial, né? Lembrando que norma especial é aquela que, assim, a grosso modo, ela vai ser aplicada quando a situação que ela aborda for exercida, vamos dizer assim, num local de trabalho. Então, trazendo aqui para o caso das máquinas, a NR12 vai ser aplicada onde tiver máquinas, né? Se um estabelecimento não tiver máquinas, não é aplicada a NR12. Isso é uma norma especial, né? Ela vai ser aplicada quando aquela situação aparecer no estabelecimento, no local de trabalho. E a gente tem a classificação também dos anexos das normas, né? A gente tem anexos tipo 1 e tipo 2. O que isso significa? Existe uma hierarquia, né, vamos dizer assim, entre o que a gente tem a parte geral da norma, né? O que é a parte geral da norma? É aqui, no caso da NR12, né, aqui desde do capítulo 12.1 até o capítulo 12.18. Então, todos os itens que estão nesses capítulos fazem parte da parte, eles compõem a parte geral da norma. Então, a gente tem uma hierarquia, né, como eu ia dizendo. A gente tem a parte geral, que ela está acima do que tiver nos anexos do tipo 1. Né? Então, se eu tiver, quando eu tiver, né, anexos do tipo 1, eu vou usar esses anexos para complementar a parte geral. Eu vou seguir o que está a parte geral da norma e, quando for o caso, vou utilizar o anexo do tipo 1 para complementar o que está na parte geral, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui o glossário, por exemplo, né? Anexo 4, glossário. Eu vou utilizar ele para complementar a parte geral, né? Então, quando eu precisar entender o que significa um determinado termo que é usado lá na parte geral, eu uso então o glossário para me ajudar a entender, né? Para especificar um determinado termo, tá bom? E a gente tem também anexos do tipo 2. O que são os anexos do tipo 2? Então, todos esses outros anexos aqui, né, da NR12, do anexo 5 até o anexo 12, são anexos do tipo 2. O anexo do tipo 2, ele está acima da parte geral, tá bom? Então, quando eu tiver um conflito, né, um conflito aparente, né, entre o que diz um item da parte geral e o que diz um item de um anexo do tipo 2, eu vou usar o que está no anexo tipo 2. Por quê? Porque no anexo do tipo 2 é tratada de uma situação mais específica, né? É dado mais detalhes para uma determinada situação. A parte geral, como o próprio nome diz, é geral, é para todos os casos. Mas vão ter casos que a norma vai especificar além dessa generalidade, né? Então, se a gente olhar aqui os anexos, né, do 5 ao 12, a gente vai perceber que eles tratam de
situações bem específicas, como anexo 5, motosserras, 6, máquinas para panificação e confeitaria, o 7, açougue, mercearia, bares, restaurantes, 8, prensas e similares, 9, injetoras de materiais plásticos, o 10 fala de fabricação de calçados, o 11, máquinas e implementos agrícolas e florestais, e o 12, equipamento de guindar para elevação de pessoal e realização de trabalho em altura. Então, percebam que são situações específicas, né? São máquinas específicas, de máquinas para determinadas finalidades específicas, né? Então, a norma vai dar, vai trazer exigências, né? Vai trazer disposições mais específicas, tá bom? O que tiver nesses anexos do tipo 2, se a sua máquina não se enquadra neles, você não é obrigado a seguir. Você é obrigado a seguir apenas a parte geral da norma, tá bom? Agora, anexos do tipo 1, voltando aqui, né, aos anexos do tipo 1, pode perceber que são situações gerais mesmo, né? O anexo 1 vai falar dos requisitos para o uso de detectores de presença optoeletrônicos. Não está falando de nenhuma máquina específica. Vários tipos de máquinas diferentes podem usar detectores de presença optoeletrônicos, como as cortinas, né, de laser, por exemplo, né? Então, vários tipos de máquina podem usar essa tecnologia. Aí você segue o que está no anexo 1. O anexo 2 vai dizer qual é o conteúdo programático da capacitação, também é uma coisa que vai ser usado de maneira geral, né? Vai complementar a parte geral da norma. O anexo 3 fala de meios de acesso, né? As máquinas e equipamentos, e o 4, como eu já disse, é o glossário, né? Então, vocês vejam que esses 4 primeiros, eles são usados para complementar a parte geral, e esses outros anexos, eles trazem itens mais específicos. Então, em vez de você usar, por exemplo, vamos pegar o caso da motosserra. Ao invés de você usar a parte geral da norma lá, que fala de proteções físicas, fixas, melhor dizendo, proteções fixas, proteções móveis, você vai seguir o que tiver nesse anexo 5. Por quê? Porque motosserra, ela, nesse anexo, ele já vai dizer já vai especificar quais são os tipos de proteções que a máquina vai ter, né? Que a motosserra vai ter. Motosserra e similares, né? Então, já especifica como que tem que ser, tá bom? Então, tem que se atentar a isso, tá? Quando vocês forem aplicar a NR12, tem que sempre verificar se a máquina em questão, né, que vocês estão trabalhando, se ela não vai se enquadrar em algum desses anexos do tipo 2, porque se enquadrar, vocês vão ter que obedecer primeiro a esse anexo, e aí só se não tiver, né, alguma coisa nesse anexo, você vai usar a parte geral da norma, tá bom? Bom, vamos começar então a falar propriamente da norma, né? A gente falou aqui, só deu uma passada no sumário, né? Ou seja, em tudo que a norma vai dizer. Então, vamos começar aqui pelo primeiro item da norma, né? Como eu disse, né? A norma começa falando de princípios gerais, vai dar alguns princípios gerais que vão nortear toda a aplicação da norma. O item 12.1.1, então, vai dizer que esta NR, né, a NR12 e os seus anexos, definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção. Então, a norma estabelece referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção. Mas com qual finalidade? A finalidade é resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E estabelece também, né, a norma também estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos. E ainda a sua fabricação, importação, comercialização, exposição, cessão,
em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas demais NRs, nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis, e na ausência ou omissão destas, opcionalmente nas normas europeias tipo C harmonizadas. Bom, tem muita coisa aqui, né, sendo dita. Vamos voltar aqui do começo, explicando o que tudo isso significa. Bom, vamos lá do começo. A norma, então, estabelece referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção, certo? Com o intuito, né, de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E estabelece requisitos mínimos, né? É sempre bom lembrar. Não só a NR12, como todas as outras NRs, são sempre requisitos mínimos, né? Ou seja, nada impede que o empregador faça mais do que a norma pede, desde que, obviamente, seja mais protetivo para o trabalhador, né? Fazer mais significa proteger mais, né? Nunca proteger menos. Então, a norma é o mínimo do mínimo, né? Para tentar resguardar a saúde, visando, né, resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Seguir a norma, se eu seguir a norma 100%, é garantido que não vão acontecer acidentes? Não, não é 100% garantido. Ainda podem acontecer acidentes mesmo quando você segue a norma 100%, vamos dizer assim, a norma, né? Porque existe certa imprevisibilidade, né? Inclusive que não foi, como é que eu posso dizer, quem elaborou a norma, né, pode não ter pensado em tudo, né? Eles não tem como ter abordado tudo, né? Então pode ter faltado alguma coisa na norma e pode acontecer acidentes. Mas é o que se chegou a um consenso, né, entre as bancadas, né, dos empregadores, empregados e o governo, e é o que nós temos. Então a norma é o requisito mínimo, nada impede que os empregadores façam mais do que pede a norma, né? Sempre mais no sentido de mais protetivo, né? E aí esse item vai dizer, né, então, que essas medidas de proteção, esses princípios fundamentais, enfim, eles são aplicados tanto na fase de projeto como de utilização da máquina. É aquilo que eu falei, né? Tem aquela fase, né, que envolve a fabricação, o projeto em si, né, a fabricação, importação, comercialização, tal, até a máquina ser adquirida por alguém, né? Aí a máquina passa a ser utilizada então por algum empregador, né, alguma instituição. Então a gente tem essas duas fases, né, a fase de projeto e a fase de utilização da máquina. Então a NR12 se aplica a todas essas fases, né, a todas essas etapas, né, a todos esses usos da máquina, tá bom? Então não é apenas quando ela é colocada lá em operação, né, quando ela entra realmente em operação, mas desde lá o projeto, né, quando o projetista ele vai desenhar a máquina, né, vai definir a máquina, como que ela vai ser, ele tem que observar a NR12, ele tem que ver que a máquina tem que ter proteções, né, fixas, proteções móveis, dispositivos, tem que seguir, né, não basta simplesmente ter proteção, ter dispositivos, tem que seguir o que as normas técnicas exigem, né? Então, tem a questão, por exemplo, das distâncias, né? Uma proteção fixa, né? Tem que ter uma certa distância, isso a ISO 13857, né, vai tratar disso. Então, porque às vezes a gente vê, né, às vezes por exemplo, uma grade, né, que é utilizado como proteção fixa, que se eu enfiar o dedo eu consigo alcançar, né, às vezes uma correia de transmissão, por exemplo, né? Então, por que isso acontece? Porque não foi seguido o que a norma técnica determina, né? Então, a norma técnica vai dizer, então, como que a proteção fixa ela tem que ser, né? A proteção fixa, móvel também, como que os dispositivos de segurança, né? Eles têm que ser utilizados. Então,
Desde o projeto, né, o projetista tem que observar as normas. E aqui também, né, esse item vai dizer também que a NR12 se aplica em todas as atividades econômicas, né? É redundante porque a NR12, por ser uma norma especial, né, ela já tem que ser observada por todas as atividades econômicas, né? Desde que não haja uma norma setorial em que nessa norma setorial são previstos itens mais específicos para máquinas e equipamentos, né? Então tem a hierarquia, né? Primeiro você vai observar a norma setorial, né, se existir, e aí em seguida você observa a norma especial e por último a norma geral, né? Então a NR12 ela é aplicada em todas as atividades econômicas. Isso aqui também é bastante importante, né? Que a NR12 ela vai ser aplicada sem prejuízo da observância das demais NRs, né? Então a NR12 ela não esgota a segurança em máquinas, né? Então eu tenho que observar outras normas. Então, por exemplo, uma norma bastante importante na segurança de máquina é a NR10, né? A NR10 ela tem que ser observada também. A NR9, né, que vai falar dos riscos ambientais, né, tem que ser observado também. A NR1, né, que vai falar do todo o processo, né, de documentação, né, da identificação dos perigos, avaliação de risco, enfim, todo o processo de gestão, né, de gerenciamento do risco ocupacional. Então, as demais NRs têm que ser observadas. E as normas técnicas oficiais também, né, têm que ser observadas. Eu citei algumas, né? Citei a 12.100, a 13.857, a 13.855, a 13.849, né? São todas normas técnicas oficiais, né? Da ABNT, né? A ABNT traduziu, né? Na verdade, são normas, todas essas que eu citei são normas ISO, né? Elas já existiam lá fora e foram adotadas no Brasil, né? Fez-se a tradução delas e foram adotadas aqui no Brasil. Então, são normas técnicas oficiais, né? Nacionais, né? Uma vez que a ABNT publica a norma, mesmo que seja uma tradução da norma, de uma norma ISO, ela se torna uma norma técnica oficial do Brasil. E também podem ser aplicadas, né, na segurança de máquinas e equipamentos normas técnicas internacionais, né? Então, normas técnicas internacionais elas também podem ser aplicadas. Aí, né, vai ter que ser seguida uma hierarquia, né? Porque se eu tiver uma norma técnica oficial do Brasil, né, que foi adotada pelo Brasil por meio da ABNT, eu tenho que seguir essa norma, né? Eu não vou seguir uma norma internacional se eu tenho uma norma nacional que trata do assunto, né? Mas, em alguns casos, né, não vão ter normas técnicas oficiais e aí eu posso utilizar normas internacionais que são aplicadas ao caso específico que eu estou lidando, né? E na ausência, né, ou omissão, porque às vezes você tem uma norma técnica, mas você está precisando você está numa situação específica que aquela norma técnica não trata, né? Ela trata de maneira geral, mas você precisa ter um pouco mais de detalhamento, né, de especificidade. Então, se não houver a norma técnica ou se a norma técnica não tratar do caso específico que você está precisando, você pode utilizar também as normas europeias tipo C harmonizadas. A gente tem 3 tipos de normas, né? Tipo A, tipo B e tipo C. Na verdade, tipo B se desdobra em 2 tipos, né? B1 e B2. Assim, basicamente, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente norma tipo C é uma norma que vai tratar de um tipo específico de máquina,
tá bom? Assim, dá para a gente fazer uma certa comparação, né, um certo paralelo com o que a gente tem nas NRs, né, que a gente tem a NR geral, especial e setorial, né, vamos dizer assim, existe essa hierarquia, né? Então as normas tipo A, tipo B e tipo C seria mais ou menos isso, tá bom? Então a norma tipo A é uma norma mais geral, né? Estabelece princípios, fundamentos que são de observância por todos os tipos de máquina, em todas as situações. Aí depois eu vou ter normas tipo B, que elas não vão tratar de um tipo específico de máquina, mas vão tratar de itens de itens um pouco mais específicos do que as normas do tipo A, que vão ser utilizados em diversos tipos de máquina. Então, por exemplo, uma norma que trata de um equipamento optoeletrônico, né? Uma cortina de laser, né? Então, é uma norma que trate disso, é uma norma do tipo B, porque não é uma norma geral que vai ser aplicado, né, como fundamento para tudo, como as normas do tipo A, e ela não trata de um tipo específico de máquina, mas sim de um dispositivo que vai ser usado em vários tipos de máquina, né? Então, essa é a norma tipo B. E aí a norma tipo C, então, vai ser realmente uma norma específica de um determinado tipo de máquina, né? Como a gente falou lá, né, nos anexos, né? Tem lá os anexos para motosserra, para prensas, para injetoras, né? Então, uma norma tipo C é isso, é uma norma que trata especificamente de uma prensa, de uma injetora, tá bom? De uma motosserra. Então, essa é uma norma tipo C, tá bom? E ela é dita harmonizada porque ela está em consonância, né, com todo o arcabouço legal do sistema europeu, né, todas as outras normas europeias que tratam do assunto, né. Então ela atende, se você atender a uma norma tipo C, você está atendendo aos princípios que estão nas normas tipo B, tipo A, entendeu? Então por isso que ela é harmonizada, tá bom? Se você atender a norma tipo C, você automaticamente vai estar atendendo aos princípios da norma do tipo A e as do tipo B, quando for o caso, tá bom? Isso é uma norma tipo C harmonizada, tá? Então, quando não tiver norma técnica oficial, ou nacional ou internacional, nós podemos utilizar opcionalmente normas tipo C harmonizadas, tá? Não é uma obrigação. A obrigação é só até as normas técnicas, oficiais e internacionais, tá bom? Quando não tiver, aí opcionalmente pode utilizar a tipo C harmonizada europeia, certo? Bom, aqui seguindo então, a gente tem um item que vai falar então o que significa utilização, né? Porque lembram que aqui atrás a gente falou que, deixa eu grifar aqui, ó. A gente falou que a NR12 se aplica às fases de projeto e de utilização da máquina, né? E aí a gente falou que a fase de projeto, né, inclui, né, o projeto em si, a fabricação, importação, comercialização, né? Essa é a primeira etapa da vida de uma máquina, vamos dizer assim. Aí agora a norma vai especificar então o que é a fase de utilização, né? A fase de utilização então inclui o transporte, a montagem, a instalação, o ajuste, a operação em si, depois a limpeza, manutenção, inspeção, até a desativação e o desmonte da máquina, tá bom? Então, quando uma instituição ela adquire uma máquina, né, a máquina sai lá do revendedor ou da fábrica, a partir do momento que sai, que ela começa a ser transportada, isso já é considerado como utilização, né? Depois, quando chega no local e ela é montada, instalada,
são feitos ajustes necessários quando precisa, né? Nem sempre vai precisar de ajuste, mas às vezes sim. Nem sempre também vai precisar de montagem ou instalação. Em alguns casos vai, outros não. A operação em si, né, que é o principal, vamos dizer assim, né, mas não é o único meio de utilização de uma máquina, né? E depois que começa a operação, a limpeza, a manutenção, a inspeção, enfim. Inclusive a desativação e o desmonte também, quando for o caso, né? Nem sempre precisa haver o desmonte, mas quando houver, isso é considerado utilização. Então, percebam que a NR12, então, ela vai ser aplicada desde o projeto, ou seja, desde o momento que ela só existe na cabeça do projetista, vamos dizer assim, né? ou no papel, ou no programa de computador, né? Desde este momento até quando ela é desativada e quando for preciso desmontá-la, tá bom? Então, percebam que realmente a NR12 deve ser aplicada em todas as fases de uma máquina, né? Da vida, do ciclo de vida de uma máquina, tá bom? Então, esse item da norma vem esclarecer isso, tá bom? O que é utilização. Para que não é muito importante ter esse item, porque poderia se dizer que utilização é apenas a operação da máquina, que a desativação, por exemplo, não era mais utilização, né? Porque ela não estava sendo usada mais no processo produtivo, e não é verdade, né? A desativação e o desmonte fazem parte da utilização da máquina, né? Pelo menos convencionou-se isso, né, na norma, para que ela abrangesse todas as etapas, né? Para não que ficasse nada de fora. Bom, seguindo aqui, a gente tem então o item 12.1.2, que vai dizer que as disposições da NR12 referem-se a máquinas e equipamentos tanto novos como usados. Também um item bastante importante, né? A norma tem que ser aplicada tanto àquela máquina novinha que está lá na exposição que você acabou de adquirir, como àquela máquina que às vezes uma empresa adquire de outra empresa, né? Uma máquina usada, e isso é bastante comum, né? A ANR, então, ela só não vai ser aplicada, né, a máquinas novas ou usadas quando houver menção expressa, né, específica na própria norma, né? Quando a norma disser que um determinado item só se aplica a máquinas novas, então você está dispensado de aplicar em máquinas usadas. E isso existe, tá? Existem itens que especificam, né, que falam, olha, esse item é apenas para máquinas fabricadas a partir de tal data, tá bom? Isso é comum, de certa forma comum, tá? Então, existe isso na norma, tá? Seguindo aqui, o item 12.1.3, ele vai dizer as máquinas e equipamentos comprovadamente destinados à exportação estão isentos de atender os requisitos técnicos, né, previstos na norma. Então, máquinas que vão ser comprovadamente exportadas, que elas não têm possibilidade de ser usadas no país, aí elas não são obrigadas a atender a NR12, né? Vão atender a legislação do país lá para que elas estão indo, tá bom? Mas isso quando a máquina ela for só para exportação. Se a máquina ela é exportada, mas ela também é comercializada no Brasil, então ela tem que atender a NR12, tá bom? Então existe essa exceção aí, né, a aplicação da norma, tá bom? Por falar em não aplicação da norma, né, o item 12.1.4 vai dizer então os casos que não precisa, né, que não é obrigado a seguir a NR12. Como eu disse, não é uma obrigação, mas em alguns casos é possível aplicar pelo menos alguns itens da NR12, tá bom? Mas a regra é que não se obriga a seguir a NR12 nos seguintes casos. Primeiro, né, quando a máquina ela é movida apenas por força humana ou força animal.
né? Então, se você tem uma máquina manual, né? Eu digo manual, né? Mas pode ser também movida com os pés, enfim. É movida por força humana, não precisa seguir NR12. Então, a gente tem, por exemplo, algumas prensas, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu ia compartilhar uma imagem, mas a transmissão tá travada aqui, só na NR12 aqui, né? Mas deixa eu falar aqui para vocês, né? Que vocês vão saber. Existem algumas prensas que elas são prensas hidráulicas, né? Que elas são manuais, né? Você vai... Pronto, o macaco. Aquele macaco para levantar carro, né? É uma máquina movida por força humana, né? Você tem ali a energia... você tem um sistema hidráulico, né? Mas o que aciona esse sistema é força humana, né? É você movimentar com a mão ou com o pé, né? Dependendo do tipo de macaco. Você tem o movimento, então, impulsionado por força humana. Você tem algumas máquinas também que rotativas, né? Tipo para moer cana, por exemplo, né? Você tem aquelas máquinas que a pessoa ela mesma gira, né? Uma manivela e aí vai girando, né? Vai girando as engrenagens para moer cana. E também algumas máquinas movidas por força animal, né? Hoje em dia não é muito comum, né? Mas existem ainda também alguns casos desse, né? Movido por cavalo, jumento, boi, né? Nesse caso, então, não se aplica NR12. Isso significa que uma empresa que tem uma máquina dessa, ela não precisa proteger a máquina? Não, não significa isso. Por quê? Porque apesar de eu não usar a NR12, eu tenho a NR1 que vai dizer que os riscos, né, que os perigos, os riscos, eles têm que ser gerenciados. Então, eu não posso simplesmente deixar que o trabalhador sofra um acidente só porque eu não vou aplicar NR12 a uma determinada máquina. Eu lembrei de uma máquina também, e essa eu vejo com bastante frequência aqui nas minhas fiscalizações, que não sei se vocês já viram, mas algumas embarcações, elas têm uma âncora em que a pessoa, né, tem uma manivela, né, uma catraca, também que ela vai subindo, né, e depois para descer ela libera, né, o pino que segura a catraca e aí a âncora da embarcação desce, né. Então, para subir, a pessoa gira a manivela. É uma máquina manual. Só que já, pelo menos aqui na minha região, né, em algumas balsas, né, que a gente fiscalizou, já aconteceram acidentes, né, porque pode pegar a mão, pode pegar um pedaço da roupa, né, nessas catracas, enrolar e esmagar o dedo, enfim, pode até amputar a mão. Então, tem que ser protegido, né, a parte ali onde vai ter o esmagamento, né, onde vai puxar a mão, a roupa, tem que ser protegido. Não aplica NR12, mas tem que ser protegido de alguma forma. Aí a empresa pode usar a NR12, né, os princípios da NR12, como quando a NR12 fala de proteções fixas, né? Então a empresa pode utilizar da norma nesses casos, mas em regra a NR12 não deve ser cobrada em máquinas movidas por força humana ou animal. Seguindo aqui, a NR12 também não é exigida em máquinas expostas em museus, feiras e eventos. Lembra que eu falei, né, que a NR12 é aplicada também na exposição das máquinas? Cadê? Bem aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor para vocês verem. Ó, essa exposição, então, é diferente dessa exposição aqui. Aquela exposição lá atrás está falando da exposição para venda. E aqui a gente está falando de exposição simplesmente para as pessoas verem, tá? Elas não vão comprar a máquina. Então, são máquinas com valor histórico, né? Então, por isso elas são expostas em museus, em feiras e eventos. Essas feiras e eventos
não são feiras comerciais, né? Porque a gente tem, né, por exemplo, o agronegócio tem aquelas feiras, né, onde são expostas máquinas, né? Aquela exposição é uma exposição para venda, tá bom? Não é uma exposição, como fala aqui, ó, para fins históricos, tá bom? Então, a NR12 só não vai ser aplicado quando a exposição da máquina for para fins históricos. E mesmo assim, né? E mesmo assim, desde que sejam adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física dos visitantes e expositores, tá bom? Então, também não pode ser exposto de qualquer jeito. Então, se eu tenho uma máquina e eu não sou obrigado a proteger, né, as partes, a princípio, né, não sou obrigado a proteger a zona perigosa dela, né? Não é aplicada a NR12, não é exigida a NR12. Nesse caso, eu tenho que garantir que nenhum visitante ou expositor vai ter acesso àquela zona. Então, eu tenho que, por exemplo, providenciar um isolamento, né? Um cordão de isolamento para que as pessoas não cheguem até aquela zona de perigo, tá bom? Então, mesmo as máquinas expostas em museus, feiras e eventos para fins históricos, mesmo essas máquinas, elas não podem ser expostas de qualquer jeito também. Tem que ser adotadas medidas que garantam a preservação da integridade física, né, dos visitantes, tá bom? E expositores. Aí aqui, né, só para, né, reafirmar, né, essas máquinas expostas não podem ser empregadas para fins produtivos, né? Então, se eu tenho um museu ou uma feira, né, para fins históricos, né, não feira para fins comerciais. Se eu tenho lá uma feira para fins históricos e eu quero vender uma máquina, aliás, vou refazer. Se eu tenho uma feira e eu tenho uma máquina que ela está sendo utilizada para algum fim produtivo naquela feira, aí eu devo aplicar NR12, tá bom? Então, tentar pensar em alguma coisa aqui. Bom, se eu tenho uma feira, vamos imaginar aqui uma situação. Eu tenho uma feira num lugar aberto, um terreno, né, aberto, uma fazenda, por exemplo, né, onde eu estou expondo tratores antigos, por exemplo, tratores históricos, né, com 100 anos de idade, sei lá. Esses tratores antigos, beleza, eles não é obrigado a aplicar NR12. Mas se eu utilizar algum trator para, por exemplo, tirar o mato, nivelar ou fazer algum tipo de intervenção no terreno para preparar a feira, né? Enfim, para fazer algum tipo. Isso tem um fim produtivo, né? A máquina ela não está sendo simplesmente exposta para fins históricos, ela está sendo utilizada para algum fim produtivo, que é preparar o terreno, arrumar a área que vai ser feita a feira, né? Nesse caso, é lógico, aí eu aplico a NR12, tá bom? Porque aí eu deixo o fim histórico e parto para um fim produtivo. Continuando aqui, a linha C fala que a NR12 não se aplica às máquinas classificadas como eletrodomésticos. Aqui também a gente tem que fazer algumas observações, tá? Porque na prática do dia a dia, às vezes a gente vai exigir a NR12 para determinadas máquinas que podem ser classificadas como eletrodomésticos. Por exemplo, nas fiscalizações, em várias fiscalizações, a gente já viu ventiladores desprotegidos, por exemplo. O ventilador é um eletrodoméstico, tá bom? Nesse caso, a gente exige que o ventilador seja protegido, porque
é a mesma coisa que eu falei lá para os equipamentos movidos à força humana. Não é porque é um eletrodoméstico que eu vou poder usar de qualquer jeito, tá bom? Então, mesmo sendo um eletrodoméstico, você pode até não exigir a NR12, mas você não vai... O empregador, ele não pode usar de qualquer jeito, tá bom? Então, mesmo sendo um eletrodoméstico, tem que seguir alguns requisitos, né? Tem que ter segurança, tá bom? A NR12 não se aplica a equipamentos estáticos. O que são equipamentos estáticos? Caldeiras, tanques, tubulações, silos, tudo isso são equipamentos estáticos, tá? Eu deveria ter falado talvez isso antes, mas agora eu tenho a oportunidade de falar, que é dizer para vocês o que é uma máquina, né? O conceito, a NR12, ela não traz o conceito do que é máquina. Se a gente pesquisar aqui, ó, no glossário, lá no anexo 4, né? Só um minutinho que eu estou pesquisando aqui. Aqui, eu estou no anexo 4, né, que é o glossário da NR12. Olha só como que a NR12 define o que é uma máquina. Ela diz que, para fins de aplicação desta NR, o conceito de máquina inclui somente máquina e equipamento de uso não doméstico e movido por força não humana. Então, isso é muito mais um escopo, né, um campo de aplicação, do que uma definição, né? Isso não é definição do que é máquina. Então, a NR12, ela não define o que é máquina. Se a gente for na NBR ISO 12100, lá tem uma certa definição de máquina. Lá diz que máquina vai ser aquilo que tem peças e elementos, né, que são interligados entre si para executar uma determinada finalidade, em que pelo menos uma peça ou um elemento, né, dessa máquina tem que se mover, né? Então, basicamente, uma máquina tem que ter movimento para ser considerada uma máquina para fins de aplicação da NR12 e demais normas técnicas de segurança de máquinas, tá bom? Por que eu digo isso? Porque em outros campos de aplicação podem ter conceitos diferentes do que é uma máquina. Por exemplo, no campo da termodinâmica, eu tenho o conceito de máquinas térmicas. E dentro de máquinas térmicas, eu posso ter tanto motores a combustão interna, e esses motores, eles são máquinas para fins de aplicação da NR12, né? Porque você tem um elemento que se movimenta, né? Você tem alguns elementos que se movimentam, né, em um motor de combustão interna, né? Mas eu também posso ter máquinas térmicas, posso ter também caldeiras, trocadores de calor, transformadores térmicos, enfim. Eu tenho outros tipos de máquinas que são consideradas máquinas térmicas, mas que para fins de aplicação da NR12 não são máquinas. Por quê? Porque não tem um elemento que se move, tá bom? São estáticos, tá bom? No campo também da eletricidade, a gente tem, né, por exemplo, a gente tem máquinas elétricas e o transformador elétrico, né, o transformador, ele é considerado uma máquina elétrica, mas não é uma máquina para fins de aplicação da NR12, porque não tem nenhum elemento que se move, tá bom? Então, esse conceito, né, de que máquina tem que ter movimento é um conceito dentro da segurança de máquinas, tá bom? Segurança e saúde do trabalho em máquinas, certo? Então, equipamentos estáticos vão ser estruturas em que não há movimento,
Ah, mas uma caldeira, ela tem uma bomba, né? E essa bomba tem movimento. Sim, nesse caso, a bomba, né, que é um motor elétrico, né, que é usado para jogar água, né, dentro da caldeira, alguns tipos de compressor, né, alguns tipos de compressor também vão ter isso, né, vão ter elementos que se movimentam, né, mas para esses, quando, quando eu tenho então movimento, eu consigo enquadrar como uma máquina, tá bom? Então uma bomba, um motor que é usado numa caldeira, ele é uma máquina. Da mesma forma, ventiladores, insufladores que são usados em silos, por exemplo, né, para insuflar o ar dentro do silo, esses insufladores são máquinas. A rosca, né, a rotativa que é utilizado dentro do silo, as esteiras, né, tudo isso são máquinas. Mas o silo em si, né, o silo, a caldeira, tubulações, não são máquinas. Algumas tubulações também, né, você vai ter bombas, né, associadas a tubulações, né, para fazer o movimento do fluido, né, mas a tubulação em si não é uma máquina, tá bom? Então, equipamentos estáticos não se aplicam em NR12. Para se aplicar em NR12, você tem que ter movimento. A NR12 também não se aplica às ferramentas portáteis e às transportáveis, né, ou semi-estacionárias, operadas eletricamente, desde que, né, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo C, parte geral e específica, nacional, ou, na ausência de uma norma nacional, tipo C, norma técnica internacional aplicável. Então, se eu tenho uma furadeira, por exemplo, né, uma furadeira de mão, é uma ferramenta portátil, né, operada eletricamente, eu não vou aplicar NR12, desde que essa ferramenta, né, essa furadeira, enfim, essa ferramenta portátil ou transportável, ela atenda a uma norma técnica tipo C, tá bom? Por que isso? Porque se a ferramenta atender a norma técnica tipo C, ela vai ser uma ferramenta segura, porque a norma técnica tipo C vai ter lá as especificações do que essa ferramenta precisa ter para ser segura, tá bom? Então, por isso que não precisa aplicar NR12, porque de certa forma, né, a NR12 já foi aplicada, na verdade, entendeu? Quando foi feito o projeto, a fabricação da ferramenta portátil ou ferramenta transportável, tá bom? E por fim, a NR12 também não se aplica às máquinas certificadas pelo Inmetro, desde que atendidos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina. Isso aqui é muito importante dizer o seguinte: não existe certificação, atualmente não existe certificação de máquinas no Brasil que dispensem a aplicação da NR12. Existem máquinas que têm selo do Inmetro, mas que esse selo ele se refere a outros assuntos, vamos dizer assim, a outros temas, tá bom? É importante dizer isso, porque a gente vê muita máquina aí, fabricante fazendo propaganda dizendo que a sua máquina tem selo do Inmetro. Ele não está mentindo, né? A máquina realmente tem um selo lá do Inmetro. Só que quando você vai ver a que se refere essa certificação, ela não é uma certificação de segurança de máquina, pelo menos não uma certificação global, vamos dizer assim, né? De toda a segurança da máquina, tá bom? Como diz aqui, ó,
desde que atendidos todos os requisitos técnicos de construção relacionados à segurança da máquina, tá? Então, às vezes, uma máquina, por exemplo, ela vai... deixa eu pegar algum exemplo aqui. Ela segue ela tem uma determinada certificação para a parte elétrica. Por exemplo, a parte elétrica da máquina está ok, né? Segue os princípios construtivos lá, tudo certinho do que diz uma determinada norma. Mas isso não significa que, por exemplo, as partes móveis da máquina, elas são protegidas, tá bom? Elas estão completamente protegidas. Significa apenas que aquela máquina seguiu a norma certinho no que se refere aos materiais, à arquitetura elétrica, aos materiais elétricos, enfim, a parte elétrica dela seguiu tudo certinho a norma, entendeu? Então, é importante ficar atento a isso, tá? Porque muito fabricante, de maneira capciosa, vamos dizer assim, eles fazem propaganda de que a máquina tem certificação em metro, aí eles colocam a NR12, citam a NR12 às vezes no mesmo item, dizendo atende a NR12, possui certificação em metro, enfim, fazem um joguinho de palavras ali que dá a entender que a máquina é certificada pelo Inmetro atendendo a esse item F aqui, né? Máquina certificada pelo Inmetro, não, para essas máquinas não seriam obrigadas a atender a NR12. Por que elas não seriam obrigadas a atender a NR12? Por aquele mesmo motivo, né, que eu falei no caso das ferramentas portáteis. Porque se o dia que houver, né, uma certificação do Inmetro para segurança de máquinas, essa certificação vai levar em consideração a NR12. Ela não vai existir uma certificação que vai deixar uma máquina menos protegida do que se eu aplicasse a NR12. Então, essa certificação vai me garantir com certeza pelo menos o mesmo nível de segurança se eu aplicasse a NR12. Então, por isso que a NR12 diz que não precisa aplicar a NR12, porque na verdade, de certa forma, a NR12 já foi aplicada lá na construção da máquina, tá bom? Aqui esse item, né, eu já falei, ó, esse item que eu acabei de falar, né, aplica-se a NR12 é aplicada às máquinas existentes nos equipamentos estáticos, né, eu já falei isso. Pessoal, nesse vídeo eu vou parar por aqui, tá, nesse item 12.1.5, e aí no próximo vídeo eu continuo a partir daqui, tá bom?